Olá, feliz sábado! Que bom estar mais uma vez aqui para que possamos meditar na palavra de Deus. Para você que não é adventista do sétimo dia, receba com todo carinho, com toda a minha sinceridade, um feliz sábado. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, tá? Entendes o que lê? Bom, esse é o título de hoje, desse vídeo. Entendes o que lê? Você entende de fato o que você lê na Bíblia? E quando você lê, o que você pensa? Muitas vezes nós lemos, estudando a Bíblia, nós tomamos decisão. Você já foi tocado no seu coração assim de estar estudando a Bíblia e de repente assim ser tocado de você ter que tomar alguma decisão? A decisão é uma coisa muito importante na nossa vida. Um dia eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de conhecer a palavra de Deus. Eu tomei uma decisão de estudar a palavra de Deus a fundo, não superficial. Eu tomei uma decisão de ser batizado. Eu tomei uma decisão de fazer aquilo que Deus requer que façamos, mesmo sendo pecador e errante. Eu tomei a decisão de guardar o sábado, o sétimo dia, que é esse dia que Deus separou para mim e para você, o dia de adoração. Não existe um outro dia. Então, decisão é algo que nós devemos tomar. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que estar atento para entender o que realmente a Bíblia nos ensina. Nós devemos ouvir sempre o assim diz o Senhor. Se algo estiver em inconformidade com essas palavras, não aceite. Porque Mateus 5, 37 e 38 diz assim, que para Deus é sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus. Decisão é algo que temos que tomar. E eu vou te contar hoje uma história aqui de alguém que, ao começar a ler a Bíblia, tomou uma decisão. Você sabe quando que ele tomou uma decisão? Eu já falei aqui em outros vídeos. Foi uma decisão que tocou o coração daquele homem. Ele estava lendo Isaías capítulo 53. E eu desafio e convido você a ler Isaías capítulo 53 inteiro. Se esvazia de você e deixa o texto e deixa Deus falar o seu coração para você ver. Se você não é um cristão, se você não tem hábito de estudar a Bíblia, se você não entregou a sua vida a Deus, a Jesus Cristo, ao ler Isaías capítulo 53, você vai tomar uma decisão. A decisão é algo que vai separar nós desse mundo. Nós temos que tomar uma decisão. E eu vou ler para você o texto que diz assim. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-se deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe viu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que ler? O que está lendo, né? Ele respondeu, como podeis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e se assentar junto dele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado com ovelha ao matadouro e com o cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Que lhe poderá descrever a geração?
porque da terra sua vida é tirado. Você vê, só esse pedacinho que você lê dá um aperto no coração. A humilhação de Cristo, servo sofredor, quando a gente lê Isaías capítulo 53. Se você lê Isaías 53 e você não foi tocado, talvez eu chego a dizer que tem algum problema com você, né? O coração muito duro, porque não há um ser humano que conhece a história de Cristo, que lê Isaías capítulo 53 e não é tocado pelo Espírito Santo. Vamos continuar a leitura. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo o caminho afora, chegando a certo lugar que havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração? Ele respondeu, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Veja que decisão! Quando eu estou lendo Atos capítulo 8, que eu chego nessa história, eu paro e leio e releio, porque chama a atenção, porque ele estava lendo uma das passagens mais fortes que tem na Bíblia, que é Isaías capítulo 53. Por isso que o anjo poderia ele mesmo ir, mas ele disse: vá, Filipe, você. Deus quer usar eu e você para a pregação do Evangelho, para ensinar as Escrituras. Por isso que o título dessa meditação é: entende o que lês? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos aquilo que estamos lendo. Muitas vezes as pessoas torcem toda a Escritura. Eu vou ler um texto para você explicando o que as pessoas fazem hoje com a palavra de Deus. A decisão que esse homem tomou foi a decisão que dará a ele a vida eterna. Ele disse para Filipe: o que me impede de ser batizado? Tem água aqui, o que me impede? Filipe disse: tu crê de todo o seu coração? Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está aqui. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, então Filipe desce e batiza aquele homem. E você? Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Tome a sua decisão. Se você não entende o que lê, estude, assista mais os vídeos, que aqui eu te convido para você aprender a ler a Bíblia. Eu vou ler um texto para você que fala de algo que muitas vezes as pessoas, até com boa intenção, torcem a palavra de Deus. Torcem a palavra de Deus para a sua própria perdição. Por isso que é importante nós sabermos, estudarmos a Bíblia, para dizer que realmente o texto está dizendo. Segunda carta de Pedro. Eu vou ler aqui o capítulo 3. Vou ler aqui o versículo 16 em diante, que diz assim: ao falar acerca... Aqui eu vou ler o 15 para você entender de que Pedro está falando. Pedro está falando a respeito do apóstolo Paulo. Pedro diz assim: e tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Segundo a sabedoria que lhe foi dada para o apóstolo Paulo. Você bem sabe que o apóstolo Paulo é um teólogo, advogado, poliglota, né? Então, e aí Pedro continua dizendo: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender,
que os ignorantes e intestáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, como para a sua própria destruição deles. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenindo como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Descaias, da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Por isso que é importante, quando aquele eunuco estava lendo, que Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele diz, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Ao Filipe, ao explicar para ele do que se tratava, apresentou então Jesus para ele, ele tomou uma decisão. E hoje eu convido você a tomar essa decisão. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus e tome uma decisão. Essa decisão é que vai fazer com que você ande com o nosso Salvador e que o dia que Ele voltar você esteja preparado. Decisão é algo que todo ser humano deve tomar. E você sabe, eu e você toma decisão todos os dias. Você quer saber? A primeira decisão que nós tomamos é quando nós abrimos os nossos olhos. Esta é a primeira decisão do dia. A primeira decisão é se vamos levantar ou vamos ficar deitado. E durante o dia nós tomamos várias decisões. Então, hoje é o dia de você tomar uma decisão. Faça igual esse eunuco. Se você não entende as Escrituras, peça para alguém que lhe explique e fale do amor de Jesus Cristo para você. E você pode muito bem conhecê-lo lendo a palavra de Deus, principalmente se você ler Isaías capítulo 53. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Tenha um feliz sábado e eu espero você aqui amanhã para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Até lá!